Olá, estamos hoje iniciando o Fora de Pauta trazendo alguém da área de segurança. Ele foi do comando do batalhão de Arapiraca, ele foi comandante da Rádio Patrulha do BOPE, foi comandante da capital e foi comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas, Coronel Luciano. Satisfação, viu? Igualmente, Mário, a satisfação é nossa e ficamos muito felizes com o convite formulado à nossa pessoa. Mas veja, eu costumo sempre, quando a gente traz aqui alguns, é uma conversa descontraída, mas uma coisa que sempre eu fico questionando, logo assim, na carreira militar você vai do soldado ao coronel, só que tem uma patente aí intermediária, porque você depois de major volta para tenente coronel. Por que não major coronel? Que história é essa de que... Na Polícia Militar nós temos duas carreiras. A carreira do praça, que ele entra como aluno de soldado, quando termina o curso sai soldado e pode ir hoje em dia até tenente coronel. E a carreira do oficial, ele entra como cadete, que é aluno oficial, sai aspirante, vai a segundo tenente e vai até coronel. Realmente, ele chega a major, vai a tenente coronel e depois a coronel. Podia ser major coronel, foi uma pressão dos tenentistas, o movimento tenentista. A gente segue ao Exército, né? No Exército também tem essa coisa. Divisão de graduações e postos. As polícias militares no Brasil seguem o tradicional do Exército, e tenente, na linguagem da caserna, né? Pessoa mais jovem, jovialidade, uma pessoa que está mais perto da tropa, está no dia a dia, e talvez fosse isso, né? Juntou o tenente com o coronel é aquele oficial mais experiente, já está no fim da carreira, é um grande comandante. Aí juntaram as duas coisas, você tem a jovialidade do tenente, querendo chegar à experiência do coronel. Aí colocaram o tenente coronel. Não, me diga uma coisa, você teve uma experiência teve várias atribuições durante sua carreira, mas foi uma que eu começaria a destacar. Você foi presidente da Associação dos Oficiais, né? Eu pergunto, foi um momento difícil aquele? Foi. Desde nós participamos ativamente daquelas questões do governo de Waldo Suruagi, né? Nós, na época... 9 meses de atraso. Nós tivemos 8 meses em atraso, né? 8, Tivemos suicídio na tropa, problemas disciplinares, muitos policiais se envolvendo em outras situações que não a da Polícia Militar, devido à questão do atraso salarial, que culminou, né, com a Polícia Militar. Normalmente ela não entra nesses movimentos, né? Mas ela caiu todinha no movimento com a Polícia Civil e fomos na Assembleia, quase que a Assembleia ficou sitiada. De um lado, Polícia Militar, Polícia Civil e os outros servidores públicos, do outro, o Exército, no meio aquela grade. Teve a hora que derrubaram aquela grade, foi o maior problema, tiro para cá, tiro para lá, mas graças a Deus, um ou outro ferido, e a gente conseguiu o objetivo, que era tirar aquele governo que não representava mais a sociedade alagoana. Então, quando chegamos aspirante aqui na Polícia Militar de Alagoas, eu me formei em Minas Gerais, de 1989 a 1991. Antigamente, a Polícia Militar de Alagoas não tinha academia. Chegamos aqui e nós nos envolvemos na Associação dos Oficiais, né? Nessa luta associativa. Éramos diretores, até que um dia nós fomos eleitos presidente. Aí em 2003 eu fui eleito presidente. 2003 é um biênio, 2003, 2004, 2005. Foi uma experiência muito gratificante e diferente, porque houve mudança na legislação da Polícia Militar e também tem uma questão previdenciária muito latente em nível nacional. E nós tivemos que ir a Brasília como hoje, né?
Hoje se discute muito a questão previdenciária dos militares. Naquela época, em 2003, os militares estaduais, principalmente, eles estavam para ter a sua previdência retirada, diferente dos militares federais. E tivemos que correr rapidamente a Brasília, com as demais associações do Brasil, e dizer, olha, se nós somos militares e nós somos reserva do Exército das Forças Armadas, então a situação previdenciária dos militares federais tem que ser igual para os militares estaduais. E continuamos assim. Hoje também tem essa discussão que é um problema sério, né? Se houver qualquer modificação na questão previdenciária. E houve também uma modificação na época da lei de promoção para os oficiais, que foi muito debatida, houve crítica, porque nessa época criou-se a promoção por escolha para o cargo para o posto de oficial superior, major, tenente-coronel e coronel. Anteriormente era só antiguidade e merecimento, e criou-se essa outra promoção por escolha. Eu, como presidente na época, fui contrário, mas o governo queria, colocou o rolo compressor, e a promoção por escolha hoje está presente na nossa lei de promoção, mas é motivo de muito debate ainda hoje, se deve permanecer, se não deve, porque é uma escolha. Ao final o governador escolhe, dentre aqueles oficiais superiores, quem vai ser promovido. Me diga uma coisa, na sua avaliação, qual o maior problema que se vê hoje no modelo de segurança pública nacional? Eu acho que o maior problema nosso hoje é essa dicotomia, ou esse modelo de você tem duas polícias no nível estadual e elas não se completam. A Polícia Militar faz uma atividade e repassa para a Polícia Civil. E esse repasse para a Polícia Civil, em algum momento pode haver uma estagnação, uma parada, esse ciclo ele não se completa. Esse modelo hoje é muito contestado. Inclusive, agora em outubro, houve uma reunião do ministro da Justiça, né, o atual ministro da Justiça, com os comandantes gerais das polícias militares de todo o Brasil, em que o presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, ele reclamava, porque a Polícia Militar, em alguns momentos, ela tem dificuldade de conduzir uma ocorrência. Ele é o comandante lá de Minas Gerais, ele dizia, olha, eu estou com uma ocorrência aqui, que eu preciso sair do município e andar 250 quilômetros para encerrar essa ocorrência. E às vezes eu não encontro do outro lado alguém para finalizar a ocorrência. Aí perco tempo, perco combustível, às vezes meu policial militar está com a ocorrência, passa fome, porque demora 10, 12 horas para resolver uma ocorrência. Então, qual é o modelo que se busca hoje? É que a Polícia Militar ela possa fazer o ciclo completo de polícia em algumas situações, que a gente chama hoje de termo circunstanciado de ocorrência, que é para pequenos crimes com penas de até 2 anos, uma perturbação do sossego alheio. Se a polícia é chamada, ela vai no local lá, se ela encontra a vítima, se ela encontra o autor, ela preenche o termo circunstanciado de ocorrência e já encaminha para o juizado especial. Isso no próprio capô da viatura. O que é que ela elimina? Ela elimina perda de tempo, perda de pessoal. O que é que acontece hoje? Você pega uma ocorrência de menor potencial ofensivo, vai para a delegacia, entra numa fila de flagrante, aí você tira aquele policial militar da rua, passa 4, 5, 6 horas na delegacia sem uma solução. E você está perdendo aquela viatura na rua, aquele policial fazendo atividade de polícia ostensiva. Então, essa é a maior dificuldade, esse modelo de polícia que nós queremos no Brasil. Porque a Lei 9.099, ele fala o seguinte, qualquer policial pode fazer o termo circunstanciado de ocorrência em crime de menor potencial ofensivo. Santa Catarina já faz assim, Alagoas fez assim, mas a Polícia Civil
ela entendeu diferente. Em alguns estados entrou com ação e conseguiu derrubar essa possibilidade do policial militar fazer o termo circunstanciado de ocorrência. Aconteceu aqui em Alagoas, a gente não pode fazer mais, e quem perde com isso é a sociedade, porque você perde o policial militar na rua, você perde tempo e você não consegue completar, fazer todo o ciclo completo de polícia. Então é esse modelo que a gente tem que modificar, tem que dar porque hoje a sociedade, ela quer saber quem resolve a questão policial dela, não quer saber se é polícia militar, se é polícia civil. Hoje se parte uma integração, mas talvez mais na frente haja uma unificação das polícias para fazer o ciclo completo, ou então cada polícia fazendo o ciclo completo de polícia. Quem ganha com isso é a sociedade, que vai ter uma prestação de segurança pública mais rápida e mais eficiente. Existe uma corrente mais na Polícia Civil, mas também já ouvi de militares da área militar, que sendo favorável à modificação completa dessa estrutura militar que existe no Brasil. Qual é a sua opinião sobre isso? Ou seja, a extinção, defende a modificação, a extinção da PM. Qual é a sua opinião sobre isso? Há várias discussões nesse sentido. Em 2009, houve a Conferência Nacional de Segurança Pública. O governo federal, o governo Lula na época, né, ele começou fazendo as conferências municipais de segurança pública, convidando a comunidade. Depois teve a conferência estadual, cada um fechando o que seria abordado nacionalmente, as propostas, e depois a conferência nacional em Brasília. E um dos pontos era a desmilitarização da Polícia Militar. E não se fechou esse consenso. Por quê? Não se tinha um outro modelo para substituir. Se você desmilitariza a Polícia Militar, qual seria o outro modelo? Seria o da Polícia Civil? Não se tem um modelo fechado. E o que é desmilitarizar a Polícia Militar? É tirar o termo militar? Ou é tirar a farda? Ou é tirar os postos de graduações? O que seria desmilitarizar a Polícia Militar? E o próprio governo federal, ele não tinha certeza. Qual era também o medo do governo federal? Você juntando uma polícia só, Polícia Militar e Polícia Civil, numa grande polícia, sem ser militarizada e dando ela a condição de sindicalização e de greve. Se houvesse uma greve ou uma sindicalização de todo o corpo policial, quem iria tomar conta da segurança pública no Brasil? Porque na Polícia Militar, a sua legislação preconiza que não pode se sindicalizar e não pode fazer greve. E isso, para o governo estadual e para o governo nacional, ele sabe que sempre vai ter uma polícia ali pronta para as questões de segurança, caso haja uma greve ou paralisação pela Polícia Civil. Então não se tinha um modelo para se substituir, com todas as dificuldades, com todas as críticas, e havia um temor também por parte das autoridades de, se você criar uma grande polícia e torná-la civil toda, e se houver dando-lhe a possibilidade de sindicalização e greve, como é que se vai fazer? Então, o modelo não é eficiente realmente, mas a gente precisa ter uma proposta factível, tanto por parte do governo federal como ouvindo a sociedade, e que esse modelo atenda a todas as partes. Que os policiais militares sejam ouvidos, que os policiais civis sejam ouvidos, que a sociedade seja ouvida, para ver qual é o melhor modelo que atende a sociedade. Será um modelo que, como hoje, duas polícias, a Polícia Militar e a Polícia Civil, só que a Polícia Militar fazendo o ciclo completo de polícia e a Polícia Civil também. Mesma coisa no nível federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, ou unificar as duas polícias, Polícia Militar e Polícia Civil, criando um corpo fardado e um corpo civil, como ocorre em outros países, né? O corpo fardado fazendo a parte ostensiva e o corpo civil paisano fazendo a investigação, sendo a mesma polícia.
né? O pessoal fardado fazendo o trânsito, polícia ostensiva, e o pessoal civil fazendo investigação. E teria que ver qual o modelo que se assemelha, que seria melhor para o Brasil. Porque esse modelo como está, ele não tem atendido a sociedade como um todo. Hoje eu acho que nós somos talvez um dos países, estamos na lista dos países, entre os 5 países que tem a maior população carcerária do mundo. Eu fiz essa pergunta recentemente e sobre a seguinte ângulo, ou seja, se você pegar o somatório, né, da população carcerária nesses 5 países, é maior do que a Dinamarca. É uma sociedade difícil, se a gente analisar do ponto de vista de uma sociedade que o modelo que está aí, ela precisa ser rediscutido, não é verdade? Porque você tem uma população, né, de milhões, né, mais de 5 milhões e meio, em 5 países apenas, os 5 maiores populações carcerárias, estaria Estados Unidos, China, Rússia, Índia e Brasil. Repare. Mário, tem o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele lançou agora em outubro o Anuário de Segurança Pública, relativo a 2015. Na parte de prisões, eles contaram 550 mil presos no Brasil. Mas já passou de 600. Em 2015, né? Desse aí, 30% são provisórios. 230 mil, por aí. Presos provisórios. Isso computado pelo anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma entidade civil, né, uma organização não governamental de reconhecimento público. Né? Tem pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, da Universidade Federal de Minas Gerais, da USP, da própria Universidade Estadual do Rio de Janeiro, reconhecidamente. Mas por quê? Porque o modelo, principalmente o modelo policial e o sistema judicial brasileiro é repressor e punitivo. Então, hoje o modelo policial brasileiro é prender, que é repressivo, e não é preventivo, de evitar a ocorrência. Esse é a grande questão, a gente sair do modelo repressor e punitivo do sistema policial e sistema judicial e ir para um modelo mais preventivo, um modelo mais comunitário, inclusive de polícia. Aí, trazendo a sardinha para o nosso lado, o Brasil é o país que mais se comete homicídios no mundo. É o Brasil que comete mais homicídios. Em 2015, foram 58.500 homicídios. Em 2015. Poucas guerras no mundo têm um número desse, né? O Fórum ele fez a comparação. A guerra da Síria, de 2011 a 2015, e os crimes violentos do Brasil, de 2011 a 2015. Na Síria, de 2011 a 2015, uma guerra declarada, que de um lado tem os Estados Unidos e do outro tem a Rússia, foram 250 mil pessoas mortas numa guerra declarada na Síria. De 2011 a 2015, no Brasil, não tem guerra declarada. São 270 mil mortes violentas. O ano passado foram 58.500, em 2014, 59.700, baixou-se em 3%, mas não tem lugar nenhum no mundo que se mate tanto quanto o Brasil. E, por extensão, a América Latina e o Caribe, onde tem lá os países mais violentos. Na sequência, o Brasil é o mais violento, depois vem a Colômbia, depois vem a Venezuela e o México. São os 4 países mais violentos.
respondem, os 4 juntos, por 25% dos crimes de homicídio no mundo. Pois é, estamos conversando aqui com o Coronel Luciano, ele que foi comandante da Polícia Militar, e voltamos já já. Hoje é o senhor é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão. Não, 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 não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Não. Não. Não, 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 não e não. O senhor que inventou a tristeza, ora tem a firmeza de desinventar. Não a falta de saúde. Não a injustiça. Não a falta de educação. O senhor vai pagar e é dobrado. Não a desigualdade. Cada lágrima rolada neste meu penal. Diga não à PEC 241. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Sim, a um país mais justo. Na sua frente, apesar de você. Pois é, estamos voltando com o programa Fora de Pauta, entrevistando o Coronel Luciano, que foi comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Foi comandante de várias coisas, né? De Arapiraca, da tropa de choque, mas foi um cargo que eu fui num determinado período aí, quando, na última eleição para governo, eu critiquei muito isso, que foi a existência ainda, né, já nesse período, dos gabinetes militares do governador. Ora, qual é a sua opinião? Você acha que ainda essa existência do gabinete era uma necessidade, ou o senhor discorda de que ele não deveria existir? Deveria existir de uma forma menor. Eu participei do Conselho de Segurança Pública. Que diz menor? Para mim, eu acho que gabinete militar, assessoria técnica, né? Do governador do Estado, do Tribunal de Justiça e da Assembleia. Só esses 3 gabinetes. Na Assembleia e no Tribunal de Justiça, como assessor técnico dos presidentes. Para o governador, além da assessoria técnica, a segurança pessoal dele como maior autoridade do Estado, do Poder Executivo. As demais, na minha visão, não teria necessidade. Na época, no Conselho de Segurança, o meu voto foi nesse sentido, eu fui voto vencido, né? Mas houve uma redução muito grande. Houve uma redução. Eu passei 1 ano e 6 meses como chefe do gabinete militar, e uma missão que eu fui cumprir, chefe do gabinete militar do Palácio do Governo na época, era fazer retornar para a Polícia Militar 70 policiais militares, que o governador na época pediu para retornar. Eu fui lá no gabinete, relacionamos aqueles 70 policiais militares e devolvemos para a Polícia Militar. E assim foi feita com outras assessorias. Mas na minha visão, a assessoria, se houvesse, teria só que acontecer nessas 3 situações. O governador do Estado, assessoria técnica e sua proteção. Tribunal de Justiça, assessoria técnica, aquele assunto de segurança pública que o órgão necessitasse, que o presidente entendesse que havia necessidade de como abordar esse tema de segurança pública, quando assim houvesse necessidade pelo Tribunal de Justiça, e também a Assembleia Legislativa, quando houvesse necessidade de saber como abordar aquele tema de segurança pública. Só, os demais eu acho que não há necessidade. Eu ouvi uma vez um comentário, não sei se isso foi real,
mais de que no gabinete, em determinado período, não foi na sua época, mas em determinado período, chegou a ter uma quantidade de policiais o equivalente a 3 batalhões. Eu não sei se isso, na verdade, um batalhão ele podia ter quantas pessoas? 200? O batalhão varia entre 500 e 700 policiais militares. Um batalhão, né? Sim. 200 é um efetivo de uma companhia, que a gente chama companhia independente, entre 200 e 300, dependendo da companhia. Mas é possível que o Palácio já chegasse a ter mais de 500 policiais? Em algum momento? Uma época, o batalhão de guardas, ele na década de 1990, em 1990, o batalhão de guardas, ele era responsável pela segurança dos órgãos públicos. Então havia um batalhão que só fazia a guarda do Tribunal de Justiça, do Palácio do Governo. Então realmente tinha um batalhão para fazer a segurança dos órgãos públicos do estado de Alagoas, batalhão de guarda. Mas em 2003 foi feita uma mudança na lei de organização básica da Polícia Militar. O batalhão de guarda deixou de existir como segurança de órgãos públicos e passou a fazer o policiamento ostensivo. Hoje quem faz segurança dos órgãos públicos são as assessorias de cada órgão público, assessoria militar, e não o batalhão de guarda. Houve, e também, depois que terminou, o Palácio do Governo tinha uma previsão de 200 policiais militares na sua assessoria, que hoje deve estar em torno de 70, 80, mais ou menos por aí. Diminuiu a influência política de prefeitos e vereadores no interior? Muito. Já foi grande? Já. Eu acho que houve uma mudança do governo Teotônio Vilela, que eu vivi mais de próximo, eu era comandante-geral, não havia ingerência política no comando da Polícia Militar. O governador não ligava, nenhuma autoridade ligava nesse sentido. Às vezes ligava para pedir uma informação, uma relação normal entre comandante-geral e uma autoridade de qualquer órgão público. Mas essa ingerência, não. Na parte de Polícia Militar. Muita coisa, claro, que a SSP recebe, mas também acredito que também não havia essa... diminuiu bastante. Eu não sei como é que está no atual governo, mas enquanto eu fui comandante, não houve nenhuma ingerência política na parte da Polícia Militar. Diga uma coisa, é lógico que a Polícia Militar, ela, assim como todas outras áreas de segurança, também a Polícia Civil, ela sofre com um problema de recursos. Sua época foi muito complicado? Nós temos ainda, né, a questão do efetivo. A questão do efetivo é um problema que atormenta principalmente o comando da Polícia Militar e o comando do Corpo de Bombeiro. Por exemplo, na minha época eu tinha uma previsão de 12 mil homens e mulheres e nós tínhamos 7.300 na época. Então essa falta, essa deficiência prejudicava sobremaneira algumas ações da Polícia Militar. E você tinha que utilizar às vezes uma escala extra, chamar o policial na sua folga para atender aquele policiamento. Você, de uma forma ou de outra, sobrecarregava o policial militar. E a gente propôs na época lá que todo ano se faça concurso na Polícia Militar. E na época a gente foi comandante, demorou-se muito a fazer concurso. Porque você fazendo concurso na Polícia Militar todo ano, mesmo que seja pequeno, oxigena. Você joga novos policiais na rua. É bom, porque se faz uma simbiose do policial militar experiente com o policial recém-formado novo e você dá uma oxigenação na tropa, principalmente no atendimento à população. E demorou-se 2, 3, 4 anos a fazer o concurso. Que seja pequeno,
mais faça, porque todo ano também a Polícia Militar perde efetivo, principalmente o pessoal que se aposenta. Quando eu estava na polícia, por ano, se aposentava em torno de 200 policiais militares por ano. Então é interessante, no mínimo, repor esses 200, ou é claro, colocar muito mais. Então é uma necessidade de sempre estar repondo e uma necessidade de recompletar os claros. Tem interior do estado aí com 2 policiais militares, 3, 2. Se você recompleta esse quadro, você reforça com 4, 5, 6 naquele interior do estado. Às vezes tem um batalhão que tem uma previsão de 1.000 homens e trabalha com 500, com a metade da sua previsão. É claro que você deixa de atender certas áreas, você prioriza. Então a questão do efetivo é uma questão crucial na Polícia Militar, principalmente. Dos cargos ocupados na condição de comando, qual foi o mais espinhoso? Não entendi? Do quadro que foi ocupado na efetivação de comando, qual foi o mais espinhoso? É o comando do policiamento da capital. O comando do policiamento da capital é 24 horas no ar. É uma função mais operacional. Aí você não descansa. Você está meia-noite, aí liga alguém, olha, aconteceu esse crime aqui, precisa de polícia aqui, precisa de polícia ali, perturbação do sossego alheio. Às vezes é uma denúncia contra um policial militar, um crime de homicídio. Então o comandante de policiamento da capital, que é o operacional, as comunidades, os representantes de associações. Então o comandante do policiamento da capital, ele é bastante sobrecarregado. O comandante geral, ele tem uma função mais administrativa, mais política, de contato com os órgãos constituídos, com os poderes, com o governador do estado, com a Assembleia, com o Tribunal de Justiça, de buscar para a Polícia Militar coisas melhores, de avançar cada vez mais. Mas o CPC, o policiamento da capital, é o dia a dia. Faltou policiamento em tal local, liga para o comandante do policiamento da capital. Aconteceu qualquer problema em algum lugar, é o policiamento da capital. Também quando há algum problema, é o policiamento. Jogo de futebol, teve problema, é o policiamento da capital. Carnaval, policiamento da capital. Natal, policiamento da capital. Ano Novo, policiamento. Grandes eventos, perturbação do sossego alheio, homicídio. Aí o policiamento da capital é como se fosse o coração da Polícia Militar de Alagoas, nessa questão, e é o que é mais demandado. Teve muitos problemas com a justiça perante o comando? Eu tive, inclusive eu fui preso, né? Eu sei. eu fui preso. Teve, na sua avaliação, aquela decisão teve mais algo de política ou foi mesmo uma questão meramente judicial? Eu acho que faltou entendimento, tanto é que depois o Ministério Público reconheceu que não houve, da minha parte, nenhum crime e pediu para arquivar, né? Sim. Arquivar e foi arquivado todo o procedimento. O que aconteceu é que nós temos um oficial na Polícia Militar que cometeu um deslize e o comandante-geral tem a capacidade de puni-lo por aquele problema. E ele foi punido por uma decisão minha do comandante-geral. E uma certa autoridade judicial entendeu que não era aquilo, que eu estava extrapolando a minha capacidade, né? E que eu teria descumprido a determinação dele, e em função disso mandou fazer a minha prisão em flagrante, foi feita, mas depois ela foi relaxada e no final foi constatado que não houve nenhuma falha por parte da minha pessoa, do comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas, né? Muito bem. Eu perguntaria assim, coronel, do ponto de vista da questão da segurança pública nos últimos tempos, o que mais você sente de falho? Além daquela questão que foi colocada da descontinuidade do processual. Porque, por exemplo,
Eu vi uma informação, né, tenho visto algumas coisas que diz que na maioria dos processos, por erros, isso tem feito com que mais de 80%, né, dos processos eles não sejam concluídos, muitos deles por erros, né? Aí não estou julgando se foi erro se foi na forma da prisão ou foi na investigação, né? Mas fora essa questão da descontinuidade, o que mais você sente que existe problema grave na área da segurança pública? Eu acho que a Polícia Militar, no caso, ela tem que se aproximar mais da sociedade. Porque numa série histórica de 1995 até hoje, em 1996, Maceió tinha 50 homicídios por 100 mil pessoas, Maceió, e Alagoas 25 por 100 mil, 1996, quando começou a ter essa série histórica. Chegou em 2005, deu um pico. 2005, Maceió continuou com 50 homicídios por 100 mil pessoas, e Alagoas passou também para 50 homicídios por 100 mil pessoas. Quando chegou ali 2010, 2011, Alagoas bateu em 75 e Maceió bateu em 110. Tanto é que Maceió foi elevada à capital mais violenta, e Alagoas, o estado também. E aí acendeu a luz amarela e depois acendeu a luz vermelha, de como mudar essa realidade, como trazer esses números para números aceitáveis em termos de segurança pública, em termos de mundo, porque 110 homicídios por 100 mil é uma coisa de guerra. São Paulo, que é o melhor estado do Brasil em termos de violência controlada, são 11 homicídios por 100 mil. A ONU considera aceitável até 10 homicídios por 100 mil. A ONU considera. Na Europa tem países que é 2, 3, e Maceió chegou a 110, Alagoas 75. Hoje estamos em torno de 50 homicídios por 100 mil cada um. Como se combater isso? Como reduzir? Integração das polícias, porque era seccionada, a Polícia Militar é como você, parodiando o esporte, né, Olimpíadas, você às vezes 4 por 100, a Polícia Militar corria os 100 metros, pegava o bastão e passava para a Polícia Civil, mas depois esse bastão corria, não era passado, aí disso aí às vezes vinha a impunidade, certo? Como conceito, né? Então a integração, Polícia Militar, Polícia Civil com todos os órgãos, Poder Judiciário, Ministério Público, um é integração, outro informação, né? A inteligência policial, você trabalhar a inteligência policial, e o terceiro aspecto, polícia comunitária, polícia de proximidade, ou trocar ideias com a sociedade. Então esses são os 3 pilares para melhorar a Polícia Militar como um todo e a Polícia Civil. Então hoje nós temos uma integração muito boa, nós temos um sistema de inteligência muito bom, temos que trabalhar a integração com a sociedade, ouvir mais a sociedade, trazer a sociedade para a Polícia Militar, dizer onde é o problema. A sociedade não pode temer a Polícia Militar. A sociedade tem que ver na Polícia Militar algo que lhe dá segurança, uma sensação de segurança. Quando você teme, você não tem o respeito da sociedade. Então, hoje o que se busca é a sociedade confiar na sua polícia, não temer. A democracia é forte quando a sua polícia é forte. Se a polícia é fraca ou é temida, teremos problema na democracia como forma de governo.
Eu costumo sempre, quando falo nisso na questão da PM, levantar uma questão que eu acho interessante. Eu tive 2 momentos de excelente relação com o núcleo que foi criado na PM, chamado Núcleo de Gerenciamento de Crise. Por que não se deu tamanha importância a esse núcleo, que ele tivesse uma dimensão maior? Ou você tem uma avaliação diferente? Eu inclusive trabalhei lá. Trabalhei no núcleo do gerenciamento de crise, fiz parte do gerenciamento de crise, cheguei a ser subdiretor. Quando acendeu-se a luz vermelha da segurança pública ali em 2010, 2011, que o Estado pediu socorro ao governo federal e veio para cá a secretária nacional de segurança pública, a Força Nacional, tanto na parte de polícia militar como na parte de polícia, havia um estoque muito grande de inquéritos, principalmente inquéritos de homicídio. Aí houve, e também um outro foco era o seguinte, era polícia comunitária. Aí se focou, aí criou-se as bases de polícia comunitária, e a intenção lá atrás era uma construção de 30 bases de polícia comunitária. E a polícia comunitária era um foco principal, além da integração e da inteligência, esses 3 aspectos. E avançou muito. Só como exemplo, nós tínhamos ali no Selma Bandeira, temos um problema incrível de homicídios. E com a instalação da base de polícia comunitária, o que se era 7, 10 homicídios por semana, teve semana que não teve, foi 0 homicídio, 1 homicídio, baixou-se radicalmente. Então, houve um foco muito centralizado na polícia comunitária. Aí no atual governo, realmente, eu já estou na reserva, não tenho escutado muito na questão da polícia comunitária, mas se o governo não estiver focalizando na polícia comunitária, é um erro. E digo por quê? Nos estados do Brasil, onde houve redução substancial da violência, houve trabalho em polícia comunitária, como um nome diferente. Por exemplo, aqui em Pernambuco tem o Pacto pela Vida, que envolve todo mundo, mas também polícia comunitária. Lá em São Paulo tem a polícia comunitária. Nós pegamos um modelo de São Paulo, que pegou o modelo do Japão, que é o modelo Koban de polícia comunitária. O policial militar com um quarteirão para trabalhar, conhecendo todo mundo, conversando com o vizinho, batendo na porta, olha, tem algum problema, eu sou o soldado José, o sargento Maria, qualquer problema, ele tomando conhecimento. Se for situação de polícia militar, ele resolve, ele dá a solução. Se for problema de município, sujeira, má iluminação, criança fora da escola, ele relata, passa para o comando, e o comando, olha, a Secretaria da Educação, tem criança fora da escola, isso é missão sua. Olha a prefeitura, o mato está alto ali e está trazendo o quê? Crime de estupro, roubo, furto. Limpa aquele mato, limpa aquele local, olha, a iluminação está ruim e ali está causando roubo, furto. Ilumina. Então, a polícia comunitária é essa, a aproximação do policial militar com a comunidade, resolvendo as questões de segurança pública e dando encaminhamento às questões que não é de segurança pública. Então, São Paulo é referência, Minas Gerais tem o Fique Vivo, que é referência, o Pernambuco com o Pacto pela Vida e Rio de Janeiro, que são as UPPs, que é a mais conhecida, né, que é as unidades de polícia pacificadora. Então, para mim, é essa questão da polícia comunitária, aproximar a sociedade para a polícia militar, criar uma sensação de segurança, a polícia não ser temida e sim ser reconhecida como a polícia que traz segurança pública, deverá com isso melhorar sensivelmente a questão da segurança pública, tanto em Alagoas como no Brasil. Pois é, encerramos aqui essa conversa com o Coronel Luciano, ele que foi comandante-geral da Polícia Militar e apresentou aqui sua visão sobre segurança pública. A gente só tem a agradecer, dizer que é uma satisfação tê-lo aqui no Fora de Pauta.
Obrigado, Mário. Estamos à disposição também. Fora de Pauta vem na próxima semana. Até lá.